Eu vou trazer aqui o questionamento da Anne Manrique. Ela diz o seguinte, ao contrário do que se imagina, a ciência é relativa e carregada de erros, desde a utilização incorreta de ferramentas estatísticas até a vaidade de pesquisadores que supervalorizam seus resultados. Antes de questionar a Covid, devemos questionar a ciência. Queria saber o que é que a Natália pensa sobre isso. Concordo, questionar é sempre bom, uma atitude cética é uma atitude científica. Bons cientistas são aqueles que questionam o tempo todo, inclusive questionam os seus próprios resultados, por isso submetem sempre esses resultados para avaliação dos pares. Então, eu concordo com a afirmação, eu não entendo só a questão de antes de questionar a Covid. Ninguém está questionando a Covid é um fato, é uma doença, uma virose que a gente tem que lidar, não tem muito o que questionar se ela existe ou não, ela simplesmente existe. E questionar a ciência, questionar os resultados, questionar os trabalhos é justamente o que bons cientistas fazem. Com certeza, como em toda profissão, tem bons e maus profissionais. Então, no geral, acho que concordo com a afirmação. Perfeito. Doutora Natália pergunta agora do Vinícius Moura, mais conhecido como Vini. Oi, doutora, bom dia. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Eu queria pegar ainda carona na pergunta da nossa ouvinte, da nossa audiência, porque tem uma crítica que se faz muito sobre a ciência, principalmente relacionados aí ao Covid-19, de que a ciência foi muito alarmista com relação ao coronavírus e que influenciou muito na economia, as empresas fecharem, os países praticamente paralisarem todas as suas atividades. Como é que a senhora e a ciência também recebem essa crítica de terem sido alarmistas ou foram, na verdade, realistas? Alarmistas são pessoas, não a ciência. E cientistas vão falar de acordo também com as suas posições pessoais. A ciência não faz alarde, a ciência traz fatos. Os fatos que a ciência trouxe são esses que a gente está lidando. São mais de 2 milhões de casos no Brasil, 80 mil mortes. Não é algo desprezível. O que está abalando a economia, a sociedade, não é o alarmismo. O que está abalando a economia e a sociedade é o vírus, é uma pandemia. Seria absurdo esperar que uma pandemia dessa magnitude não pudesse ter efeitos sociais e econômicos. Nós estamos lidando com esses efeitos por causa do vírus, não por causa do alarde, não por causa de como os cientistas se comunicam. Cientistas nunca foram treinados para se comunicar de forma efetiva, e então eu acho que estão sempre sujeitos à interpretação do público pela maneira como se colocam. De uma maneira geral, eu acho que os cientistas têm se colocado muito bem nessa pandemia, de forma muito ponderada, e estabelecendo quais são os fatos. Os fatos são esses: nós temos uma pandemia de um vírus respiratório muito contagioso, que pode ser grave numa pequena parcela da população, e para proteger essa parcela da população, nós precisamos ter mudanças de comportamento que vão conseguir diminuir os riscos desse vírus. Impacto econômico e social nós vamos ter de qualquer jeito. E se a gente não conseguir a colaboração da sociedade para realmente entrar numa quarentena efetiva com todas as medidas de prevenção, a gente vai demorar muito mais tempo para sair dessa quarentena, o impacto econômico e social vai ser muito maior.